Obi-Wan Kenobi e Duquesa Satine Kryze têm um filho escondido? Essa é uma teoria que está no coração de muitos fãs de Star Wars The Clone Wars, e hoje no Diário Rebelde eu vou contar pra vocês um pouco sobre ela. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma teoria de Star Wars. Já que estamos no clima da série Obi-Wan Kenobi, nada mais justo que trazermos uma teoria que fala sobre Obi-Wan Kenobi. E é uma teoria de certa forma polêmica, mas que eu acredito que muita gente aqui no Brasil não a conheça, por isso eu quero trazê-la aqui pra vocês. E olha só, antes da gente entrar nessa teoria, eu quero dar um recadinho aqui pra vocês. Da última vez que eu trouxe uma teoria aqui no Diário Rebelde, foi aquela história do Obi-Wan ser o vilão da saga Star Wars, que era nada mais nada menos do que uma brincadeira, uma teoria de brincadeira mesmo, que no final do vídeo eu já pontuo pra vocês que eu não acreditava que fosse verdade, que eu achava interessante de trazer porque traz mais camadas para o Obi-Wan como personagem, pra gente discutir essas dinâmicas de e se em Star Wars. Já pensou se o Obi-Wan fosse o vilão, tivesse planejado tudo? Então era uma proposta divertida. Só que alguns de vocês que não assistiram o vídeo até o final me crucificaram nos comentários dizendo que eu estava maluco, que eu não sou fã de verdade de Star Wars, que eu não posso falar essas coisas do Obi-Wan, que eu não assisto Star Wars, que filme foi esse que eu tava vendo, essas coisas todas. Então, pra gente evitar esse desgaste, tá? Eu já tô aqui falando que eu não acredito nessa teoria que eu vou trazer pra vocês agora. Eu acho que tem muitos pontos a serem refutados e trago porque é interessante da gente conversar, da gente brincar e da gente discutir sobre Star Wars de uma maneira saudável. Combinado? Então já deixo aqui esse recado pra vocês e espero que vocês assistam o vídeo até o final, porque essa galera que não assistiu o vídeo do Obi-Wan até o final resolveu descontar em cima de mim e não é uma coisa que eu quero aqui no canal. Fechou? Nessa teoria, nós abordamos a existência de Cork Kryze. Cork Kryze aparece em Star Wars The Clone Wars na terceira temporada, no episódio The Academy, onde a gente conhece ele como sobrinho da Duquesa Satine Kryze. Só que é um sobrinho meio estranho, porque a gente, assim, conhece a Bo-Katan Kryze, que é a irmã da Satine, membro do Death Watch, né, do Olho da Morte, mas que a gente saiba, a Bo-Katan não tem filho. Então, deve ter algum irmão ou irmã delas aí, né, da Satine e da Bo-Katan escondido, que a gente não conheça, que seja pai ou mãe do Cork. A questão toda é que esse tal sobrinho, ele tem muitos maneirismos do Obi-Wan, e ele fisicamente se parece muito com uma mistura entre Obi-Wan e Satine. Por isso, alguns fãs levantaram a teoria de que Cork Kryze, na verdade, é o filho perdido de Obi-Wan Kenobi com Satine. Quer dizer, perdido nem tanto porque a Satine saberia, mas escondeu, claro, do seu governo, né, de toda a população de Mandalore e da Ordem Jedi para poder preservar Obi-Wan. E aí, a teoria já tá parecendo louca pra você ou tá fazendo algum sentido? Seja como for, se você chegou agora no Diário Rebelde, já se inscreve, viu? Se inscreve porque tem teoria, tem informação, tem curiosidade, tem muita coisa aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho. Se a gente colocar o Cork do lado do Obi-Wan e da Satine, principalmente se a gente pegar aquela cena que o Obi-Wan que raspa todos os cabelos dele, a barba, etc e tal, pra virar lá o caçador de recompensa Hako Hardin, dá pra comparar os dois e ver que eles realmente são muito parecidos. E o jeito, né, o maneirismo do Cork também lembra muito os maneirismos do Obi-Wan. Sabemos que Obi-Wan e Satine sim se amavam, e o que aconteceu tudo foi que Obi-Wan protegeu Satine junto com Qui-Gon em uma missão em Mandalore, durante as guerras civis mandalorianas, durante um ano, no sistema Mandalore como um todo, aliás. Eles viviam em fuga e Obi-Wan protegia Satine. Foi nesse momento, quando Obi-Wan tinha cerca de 17, 18 anos de idade, alguma coisa assim, que ele e Satine se apaixonaram. E depois, em The Clone Wars, Obi-Wan revela a Satine que se ela tivesse pedido, ele teria abandonado a Ordem Jedi por ela, e em seu leito de morte, Satine revela todo o seu amor por Obi-Wan. Ou seja, eles sim se amavam, eles sim queriam ficar juntos, mas o timing e as circunstâncias, infelizmente, não permitiram que isso acontecesse. E foi daí que veio a teoria de que Obi-Wan é o pai do Cork Kryze, porque eles teriam, na verdade, tido alguma coisa ali durante o período em que Obi-Wan estava protegendo Satine nas guerras civis mandalorianas, e o Cork seria o fruto dessa relação. E aí, a Satine estaria escondendo o Cork por conta de toda a controvérsia política que isso poderia causar no seu reinado como do
duquesa de Mandalore, ao mesmo tempo que isso também poderia prejudicar Obi-Wan em sua carreira como Cavaleiro Jedi dentro da Ordem, né? Sabemos que isso seria um grande climão dentro da Ordem Jedi, e Satine estaria dizendo por aí, então, que o Quark seria o seu sobrinho para poder deixar esse rumor de lado. Aliás, nem é rumor, isso não existe como rumor em The Clone Wars, mas é um dos pontos aí que os fãs trazem para essa teoria. Só que, Wings, toda a questão da teoria cai por terra quando a gente começa a comparar algumas informações aí. O Quark Kryze, ele aparece em um episódio em que ele está tomando uma palestra junto com outros jovens de sua faixa etária lá na Academia de Política de Mandalore. Palestra essa que é dada pela Ahsoka Tano, que tem aproximadamente 14, 15 anos de idade. O Quark parece até ser levemente mais velho, mas ali ele parece um pouco da faixa etária da Ahsoka. Então a gente pode estimar que o Quark tem cerca de 15, 16 anos de idade. Por isso, ali os anos não batem, né? A idade do Quark não bate com o período em que Obi-Wan e Satine teriam se conhecido e passado um ano juntos em fuga pelo sistema Mandalore. No caso, Obi-Wan teria que encontrar Satine depois desse período, mas já é revelado em The Clone Wars que Satine e Obi-Wan demoram todo esse tempo para se encontrar de novo. Ou seja, eles se conhecem no período das guerras civis mandalorianas e depois só vão se encontrar de novo durante as guerras clônicas. Tem um outro ponto interessante que é trazido pelo Star Wars Explained, que também é um canal que eu gosto muito, que eu deixo aqui embaixo para vocês conferirem, que é a questão de que se a Satine soubesse, né, se a Satine tivesse realmente um filho com o Obi-Wan, será que a sua honra permitiria que ela escondesse isso tão bem escondido assim? Sabemos que Satine é uma pessoa honrada, então fica difícil imaginar ela escondendo isso do Obi-Wan, deixando essa questão bem, assim, por debaixo dos panos, né, debaixo do tapete. E da mesma forma, sabemos como Obi-Wan é. Se ele tivesse conhecimento sobre esse filho perdido, será que o Obi-Wan não teria deixado a Ordem Jedi para formar a sua família? Porque o Obi-Wan, ele é diferente do Anakin. O Obi-Wan, ele tem muito mais honra, ele tem um compromisso muito maior com a Ordem Jedi. Claro, ele é muito leal à Ordem Jedi, mas acho que se ele chegasse nesse ponto, ele teria a hombridade de deixar a Ordem para focar em sua família. E até se ele não soubesse mesmo, imagina só a treta pro Obi-Wan, coitado, se ele soubesse dessa treta toda aí do Quark, que, sei lá, se fosse realmente filho dele, o Obi-Wan não seria capaz de viver uma mentira como acontece com Anakin. Anakin e Padmé, apesar de tudo, viveram sim uma mentira escondendo o seu romance. Mas no caso, o Obi-Wan precisou focar em outras tarefas para manter o seu compromisso com a Ordem Jedi. Então, eu não vejo o Obi-Wan fazendo besteira nesse sentido, e isso torna a teoria muito mais difícil de se concretizar. É por isso, Wings, que eu não acredito que Quark Kryze seja filho de Obi-Wan e de Satine, mas novamente é muito legal a gente trazer essas teorias pra gente conversar e imaginar, pensar no e se, porque é sempre bom teorizar com Star Wars, né? Pense aí como Star Wars é uma novela de dor e tristeza. Então, nada mais dolorido do que um pai que não conhece seu filho, né, Darth Vader? Cala sua boca! E aí, o que você acha? Você acha que Quark é filho de Obi-Wan e de Satine? Comente aqui embaixo. Ah, você não acha isso? Você acha que Quark não tem nada a ver com eles dois e que essa teoria é completamente furada? Comente aqui também. Vamos conversar e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber o push! Ai, amiga! Da força e ficar sempre informado quando sai um vídeo novo por aqui. Valeu e que a força esteja sempre com você.